Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estarmos juntos. Você já leu as notícias de hoje? Já acessou algum site da internet ou então leu o seu jornal preferido ou assistiu o seu jornal preferido para saber as notícias do dia? Sabe que nós somos muito curiosos por natureza. Talvez seja por isso que as notícias e o jornalismo têm tanto ibope entre nós, né? Porque nós queremos saber o que acontece. Temos curiosidade para saber o que está acontecendo, principalmente na nossa região, no nosso meio, né? Na nossa comunidade, na nossa cidade, né? E há algumas notícias que mexem com todo mundo. Algumas notícias mexem com a sociedade em época de eleição, por exemplo. Queremos saber quem está na frente, qual candidato está se destacando. Outras notícias em épocas de grandes tragédias, abalos, né? Por exemplo, enchentes, terremotos, tsunamis. Queremos saber o que está acontecendo. Outras em épocas de grandes campeonatos, uma Copa do Mundo, ou até mesmo numa Olimpíada, por exemplo, nós queremos saber quem está ganhando, quem tem mais pontuação, como está o time, aquele desportista, etc. Mas, amigos, as notícias deste mundo, apesar de elas nos interessarem, elas não substituem a maior de todas as notícias, que são as notícias do Reino de Deus. E quando a gente pega a Palavra de Deus, a Bíblia, nós temos aqui também, de certa forma, um livro que nos apresenta notícias, nos apresenta curiosidades sobre Deus. E diferente de um jornal, por exemplo, quando eu pego um jornal e vou ler as notícias, eu leio, e o jornal de hoje, se eu li, não serve para amanhã. Por isso nós temos edições diárias, na internet, do jornal escrito, do jornal televisivo, do jornal de rádio, porque as notícias de hoje não me interessam amanhã, certo? E as notícias de amanhã não vão me interessar depois de amanhã. Mas quando nós lemos a Bíblia, é interessante porque esse livro ele tem um poder maravilhoso de se renovar. Você pode ler ele quantas vezes você quiser, e você sempre encontrará novidades. E é interessante, né, amigo, porque ele é um livro antigo, tem milhares de anos, mas ele não é um livro comum, é a Palavra de Deus. Eu tenho um amigo, eu chamo ele de segundo sogro, porque ele ajudou a cuidar da minha esposa por muitos anos e tenho muito carinho por ele, que é o pastor Sesostre César. E um dia, ainda quando eu namorava com minha esposa, ela morava com ele e fui visitá-la. E o pastor Sesostres, eu o encontrei fazendo algo que ele fazia todos os dias, lendo a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia e eu perguntei a ele o seguinte: quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse: meu filho, eu já li pelo menos 40 vezes. Se levarmos em consideração que já fazem mais de 15 anos que eu perguntei isso para ele, e se levarmos em consideração de que ele lê a Bíblia todos os anos, então ele já leu a Bíblia pelo menos mais de 55 vezes. Mas eu fiz uma outra pergunta para esse homem de Deus. Perguntei a ele: o senhor não enjoou? Não está saturado? Não enjoa ler a Bíblia todos os anos? Ele me disse: cada vez que eu leio a palavra de Deus, a Bíblia, é como se fosse a primeira vez. Que poder! Que coisa fantástica! E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Toda vez que eu leio a Bíblia, ela é única para mim. É como se fosse a primeira vez que eu leio esse livro sagrado. E cada vez que eu leio, eu gosto. Ultimamente eu tenho feito o seguinte: eu tenho comprado uma Bíblia diferente a cada ano. E eu vou sublinhando a Bíblia. Então, quando Deus fala comigo, eu sublinho. E aí, Deus vai moldando o meu coração. Sabe, há um projeto, já falei aqui, mas quero repetir, chamado Reavivados por Sua Palavra, que visa incentivar cada filho de Deus, e você é meu convidado, a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Mas não é só ler,
é ler, meditar, ouvir a voz de Deus, sentir Deus falando no seu coração. E quero incentivar você, além de ler e ouvir a voz de Deus e ir lendo e conversando com Deus, a você espalhar aquilo que você descobriu de belo na Bíblia. Nas redes sociais, mandando um e-mail para um amigo, contando durante o dia para alguém. Que tal? Há o site reavivamentoereforma.com que apresenta esse projeto. Tem no Facebook também, Facebook/Reavivados por Sua Palavra. Também um desafio apresentando ali o capítulo do dia, né, para você ler. Que tal? Vamos participar? Quero ler. Por falar em Bíblia, temos que ler a Bíblia, né? Então, quero ler para você um texto que está aqui no livro de Jeremias. Eu anotei aqui, Jeremias capítulo 33, verso 3. Vamos ver. Jeremias 33, verso 3. Está aqui, ó. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que texto fantástico. Vou repetir. Se você tiver a sua Bíblia, leia comigo. Estou lendo na Nova Versão Internacional, uma versão que eu gosto muito. Clame a mim e eu responderei. O que Deus está dizendo é que quando nós oramos, Ele responde. E aí diz mais, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você prestou atenção? Quando nós oramos, Deus responde às orações. Quando nós clamamos, Deus ouve. Mas o texto diz que, além de Deus ouvir, Ele vai falar para você, Ele vai conversar contigo. A pergunta é, como é que Deus fala conosco? Com os profetas, alguns deles, Deus mandava mensagens, sonhos, visões. Alguns, Moisés, Deus falou face a face. Mas como é que Deus fala com você hoje, hein? Deus pode lhe dar um sonho? Pode. Deus pode lhe dar um sinal maravilhoso, miraculoso? Pode. Deus pode plantar pensamentos na sua mente? Pode também. Mas, amigo, Deus fala conosco através da Bíblia. A sua carta de amor. É isso mesmo. E é por isso que você tem que, de manhã cedo, orar e ler a Bíblia. Conversar com Deus, pega a sua agenda de oração, ora a Deus, menciona ali os nomes que você anotou na agenda de oração e depois leia a Bíblia. Diga, Senhor, agora eu quero ouvir o que o Senhor, as notícias celestiais. Antes de ler a notícia secular, antes de ler o meu site preferido de notícias, antes de ler o meu jornal, antes de assistir o jornal na televisão, eu quero ler a notícia que o Senhor tem para mim hoje. E Ele promete, lhe direi coisas insondáveis e grandiosas que você não conhece. Coisas para aquele dia que talvez você não sabe. Decisões que você tomaria errado se não consultasse a palavra de Deus. Deus vai revelar para você. Em um verso da Bíblia, Deus vai conversar contigo. Você crê nisso? Faça o experimento. Tem um detalhe também, muito importante. Que quando você toma tempo para orar, toma tempo para ouvir a voz de Deus, aí você quer contar aquilo que você ouviu para outras pessoas. Como quando você lê uma notícia, né, no jornal que chamou a atenção, que você achou interessante aquela notícia, você chega no trabalho e conta para os colegas, sabe o que eu vi hoje? Sabe o que eu vi lá na televisão? Sabe o que eu li na internet? E aí conta. Agora, quando você toma tempo para ouvir a notícia de Deus, ouvindo Deus falar para você coisas grandiosas e insondáveis, aí você vai ser motivado, inspirado, capacitado para contar para outras pessoas também o que Deus lhe falou. O que você descobriu, o amor que você sente por Deus. Eu gosto muito de uma definição de evangelismo de Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte, o que é evangelismo? Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. É interessante?
Eu e você somos iguais. Todos somos mendigos. Mas evangelismo é isso. É um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Eu achei pão, meu amigo, e eu vou te falar onde tem. Você gostaria de ir todas as manhãs à palavra de Deus, à audiência com o Senhor, comer deste pão, deste maná espiritual, beber e ler as notícias do Senhor para você? Se você fizer isso, você vai crescer espiritualmente, Deus vai lhe abençoar, a sua família, a sua casa e a tua vida particular. Lembre-se, fazer isto é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus te abençoe.